Vamos fazer uma imagem da vida. É uma maravilha, né? Vamos lá, pronto? Beleza? Eu sou Islane Nascimento, estou aqui com a minha amiga Isabel Cristina, também da nossa equipe Daniela Souza. E a gente está aqui nessa casa belíssima para fazer um trabalho da professora Maria Eduarda, que é professora de literatura cearense, um escritor cearense da atualidade, né? E gentilmente, esse que aqui está, né, nos deu a honra de estarmos aqui hoje para falar um pouquinho da vida, da obra dele. Na verdade é Luiz Carlos Rolim de Castro, mas é conhecido artisticamente como Lucarocas. E eu vou começar, Lucas, te fazendo uma pergunta que foi tema de debate na nossa sala. A importância de se conhecer a vida do escritor para se compreender a obra dele. Eu quero saber de você se realmente existe isso, se é importante você conhecer a vida do artista para conhecer a sua obra. Primeiro é um prazer estar com vocês. E essa pergunta ela gera uma polêmica pela seguinte questão. Existe uma diferença muito grande em diferentes leitores, né? Quando o leitor conhece o autor, quando ele não é um bom leitor, ele tende a confundir o que o texto fala com o que o autor é. Ou seja, confunde o eu poético, que é o que está escrito principalmente na literatura poética, com o eu autor. Então, eu particularmente já sofri muitas interferências quando alguém chega para mim e diz: Lucarocas, que pena, você perdeu uma namorada, assim, assim, assado. Eu digo: sim, mas onde você viu isso? Não, estava no seu livro. Mas não era eu, na realidade, era o eu poético que havia perdido isso, né? Quanto à relação de você conhecer o autor, eu acho muito bom para quebrar esse paradigma, essa ideia de que autor é uma coisa distante, é uma coisa morta, né? O autor vivo, ele está ali, ele escreve. E na realidade, quando a gente começa a passar isso para o aluno, para a pessoa, para o leitor, principalmente um aluno que ele quer escrever, tem vontade de escrever, ele começa a descobrir que como esse autor é vivo, é próximo, eu também posso ser um autor, eu também posso escrever, eu também posso chegar lá, como a gente costuma dizer. Porque eu li de você o seguinte, que você veio de uma família pobre, que o teu pai foi circense, né? E que você teve um contato muito cedo com a literatura, né? Com a arte da escrita. Quem é o Lucarocas? Fala pra gente. Porque é importante a gente conhecer o autor em si. Uma vez me perguntaram quem é que você é, né? Se eu dissesse eu sou o clarão que flora no surgir do novo sol, sou a saudade que flora no colorido arrebol, sou pássaro de livre canto que dividia todo pra com o cantado chinol. Mas sou simples como uma flor e complexo como uma gota d'água. Aí não, sempre embolou o meu de campo. Mas assim, eu sou um analfabeto que resolveu mudar sua condição. Eu era um pobre que também resolveu, pobre financeiramente, nós continuamos pobres, né, financeiramente pela situação do nosso país, mas eu resolvi mudar. Eu não queria ficar lá no interior, morando lá naquele convívio com os meus pais, meu pai marceneiro, depois que deixou o circo foi ser marceneiro. Eu não queria ser aquele menino, mas eu era um menino analfabeto, porque não dominava as letras, mas eu lia, e eu acho que ler era importante. Então eu lia que cansava. Eu tenho histórias maravilhosas assim, que eu cansava o braço, eu criei um braço mecânico para segurar o livro, certo? Eu lia compulsivamente. Quando eu não podia comprar livro, eu ia à biblioteca e lia, marcava a página e depois eu voltava lá e continuava a ler. Então, quando eu morei um período no Iguatu, eu era aquele, digamos, rato da biblioteca. Então toda noite eu estava lá, certo? Hoje ainda leio muito e eu acho que foi aí que comecei. Quando você começa a ler, aí um dia despertou, antes que você me passe a pergunta, eu já vou te dando a resposta, como é que eu comecei a escrever, né? Eu servi o exército e um aluno, sabendo que eu gostava de ler, porque eu só vivia na biblioteca, nos intervalos, aí ele me trouxe um texto. Aí eu perguntei: olha que legal, o que é isso? Ele disse: não, isso é poesia. Eu digo: como é que escreve? Ele disse: não, você tem que se apaixonar, você tem que se emocionar. Então, a partir daquele momento, eu estava apaixonado. Então, um dos primeiros textos que eu escrevi foi assim: porque partes hoje chora, saudade é de ficar, ficará quem te adora, quem te ama seguirá. Lembrando que nesse tempo eu não tinha noção nenhuma de rima, de mérito, o texto me veio, e a partir daí eu comecei a escrever a minha literatura, que no início ela era essencialmente romântica.
E depois não, foi que eu enveredei para o cordel, que aí é outra história. E falando de cordel, da nossa literatura cearense pura, genuína, qual é a relação que você tem com o Patativa da Saré? Porque eu vi lá no teu blog que ele é o teu patrono, né? Então qual é essa relação? Eu não sei se dá para pegar aí, quando você fala em Patativa de Assaré, eu me emociono, porque eu não tinha uma noção da dimensão que era o Patativa. Então, eu circulando lá pelo Iguatu, nas minhas primeiras letras, eu tive a oportunidade de subir em palco com Patativa da Assaré. Lógico, não tinha essa proximidade. Depois eu estive em São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, meu primo olha, deixa eu te apresentar aqui o Patativa. Tudo bem, a gente conversou um pouco. Depois eu retornei aqui em Fortaleza, no BNB Clube. Eu encontro com o Patativa e ele se lembra de mim. Então a gente começou a fazer assim uma relação de amizade muito forte, ao ponto de, quer dizer, toda vez que ele estava por aqui, eu estava na proximidade dele. E uma vez houve um evento no Teatro Zé de Alencar, e esse evento era destinado ao povo, né? E o Patativa era a atração principal. Lembro que a entrada era R$1, era coisa assim. Então os políticos da época, eles tiraram o povo e deixaram o evento político, né? Então o povo ficou lá de fora. Nessa época eu escrevi um cordel, O Povo Sem Patativa. Certo? Como eu tinha mudado um pouco de vida, deixado de viajar, passei 5 anos sem viajar, e eu resolvi fazer uma turnê pelo Nordeste, pelo Ceará, pelo Cariri, fui até o Patativa da Assaré ler o cordel para ele. Né? Meus meninos eram pequenos, e eu disse, olha, Patativa, vou ler aqui algumas estrofes desse poema. Aí começou a ler, e ele disse, não, pode ler, você é um bom versejador, certo? Então eu tive a oportunidade de ler esse poema, conversar com ele me contar todas as histórias, né, dele. Eu tenho um material gravado aí de mais de 1 hora, né, com Patativa. Então ele sempre ficou, isso foi muito forte para mim, essa proximidade, né? E quando eu comecei a fazer cordel, essa época também eu já escrevia mais ou menos, então sempre via na literatura de Patativa uma fonte de inspiração, né, porque ligava muito ao sertão. E quando eu fui convidado para a Academia Metropolitana de Letras, AMLEF, aí não, o patrono foi o Patativa, e até hoje não existe, eles não deixam entrar na academia outro cordelista que não seja o Lucarocas. Aí eu fico muito feliz. Então, quase todo o meu trabalho eu faço uma referência. Quando eu vou me apresentar, eu tenho sempre um poema do Patativa, e ele me emociona muito, e eu costumo emocionar as pessoas quando eu, às vezes, até brinco tentando imitar o Patativa, que é inimitável. Na nossa turma, nós temos 2 alunos que eles escrevem, e uma delas diz que tem vontade de publicar, o outro diz que não tem coragem de publicar, mas eles são muito bons. Você poderia falar para eles nesse momento? Eu dizia que a melhor coisa que ele tem que fazer é encontrar o Lucarocas. Por quê? Porque eu tenho feito muito isso. Eu tenho mudado histórias, certo? E primeiro, eu tiro a minha história. Quando eu mostrei uma vez um poema para uma pessoa que eu achava intelectual, ele me descaracterizou total. Se eu tivesse acreditado nele, eu não teria escrito os livros que eu tenho, eu não tinha recebido os prêmios que eu tenho, eu não tinha produzido o que eu produzo, né? E ninguém nunca me deu certas oportunidades. E hoje, sempre que eu posso, certo? Qualquer pessoa, eu deixo o livro pronto, até ajeito para ele botar na gráfica, faço tudo. Facilito da melhor maneira possível. Ao que quer publicar, a gente dá um jeito. Ao que tem o medo de publicar, a gente também dá um jeito. Né? Porque não adianta eu escrever. Nós queremos agradecer aqui o Lucarocas, né, que gentilmente nos recebeu aqui na sua casa, e dizer que para nós é um prazer. Queria agora que você fizesse suas considerações finais, apresentasse o seu trabalho. Mas eu gostaria mesmo de agradecer a oportunidade, né, e dizer assim, olha, eu não sou mais do que ninguém, talvez eu sou apenas uma pessoa esforçada que aprendeu a ler, que gostou de ler e de repente aprendeu a escrever. Hoje eu ainda escrevo muito ruim, estou aprendendo. Eu acho que você tem que ser na vida um eterno aprendente, né? Ler é importante, escrever é importante, mas não adianta você ter 1000 livros, 1000 cordéis, certo? E não ser humilde. Eu acho que a grandeza do homem está em ser humilde. É por isso que eu ia falar aqui que muitas vezes eu não sei a dimensão do meu trabalho. Eu acho que as pessoas me dão mais valor do que eu acho que eu mereço. O meu trabalho caminha mais, né?
do que isso. Eu fico feliz quando vem alguém e diz, olha, você escreveu isso, você fez isso, aí li teu trabalho, foi bom estar com você, e melhor ainda estar com vocês. Obrigadão.